Olá aos meus alunos dos polos de Juazeiro, Campo Alegre de Lourdes e Mata de São João. Sejam bem-vindos à nossa disciplina do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis EAD, Estatística para as Ciências Aplicadas. Meu nome é Wex Lotero Prates e serei seu professor nessas disciplinas. Para vocês me conhecerem melhor, tenho um mestrado e doutorado em Estatística, ambos títulos obtidos pela Universidade Federal de Minas Gerais, e sou bacharel em Estatística pela Universidade Federal da Bahia. Sou professor adjunto do Departamento de Estatística da UFBA. Sou também coordenador da disciplina de Estatística dos cursos presenciais de Administração e Ciências Contábeis, também da Federal, na Bahia, e ministro diversas disciplinas do curso de Estatística e também disciplinas de Estatística para diversos cursos presenciais da UFBA. Tenho 10 anos de experiência em docência presencial e também nessa modalidade de ensino à distância. Bom, feitas as apresentações, vamos falar um pouco da nossa disciplina. Nessa disciplina, iremos abordar pontos importantes no ensino da estatística dentro do curso de Ciências Sociais. Trataremos da grande importância da estatística descritiva e mostraremos o quão importante é sumarizar e como sumarizar uma grande quantidade de informações. Vocês irão aprender conteúdos relacionados à estatística e descobrir para que serve, onde, como e quando usá-los. O material foi preparado para que um profissional das ciências sociais pudesse conhecer um pouco da estatística e assim utilizá-lo dentro do ensino e também dentro da pesquisa. Nessa disciplina, vocês irão estudar e trabalhar com o que é mais simples e mais usualmente utilizado no ensino da estatística aplicada. Em um primeiro momento, podem achar que é tudo muito difícil, cheio de fórmulas e deduções. Entretanto, eu garanto que não é. Basta que se dediquem um pouco. É uma grande honra para mim ser o seu professor e apresentar as teorias que fundamentam a aplicação da estatística em ciências sociais. Bom, o nosso módulo está dividido em 3 unidades a serem exploradas durante 2 meses e meio que a disciplina estará no ar. Cada unidade é composta de 3 a 7 tópicos, e ao final de cada tópico vocês terão exercícios no próprio módulo para desenvolver e uma atividade para ser discutida no fórum da disciplina. Além dessas atividades, vocês se submeterão a 3 avaliações. A primeira avaliação se refere à pontuação das questões fechadas do AVA. O objetivo dessa avaliação é permitir que vocês façam uma autoavaliação dos conteúdos assimilados da disciplina, permitindo que utilizem essa ferramenta como um guia norteador dos seus estudos. A segunda avaliação é composta de 2 atividades. A primeira delas ocorrerá na abertura da disciplina, onde será proposta uma atividade presencial para que vocês desenvolvam em grupo. É uma atividade de integração para que vocês conheçam cada um dos seus colegas. Isso ocorrerá no início de cada disciplina. A segunda atividade é a elaboração de um trabalho, seja um estudo de caso, uma resenha ou outra modalidade escolhida por mim, de cunho individual e que será postada no AVA. A terceira e última avaliação é a prova presencial. A avaliação presencial contempla questões contextualizadas e discursivas, sendo realizada individualmente. O objetivo dessa avaliação é confirmar os estudos desenvolvidos pelo aluno durante o período da disciplina. No guia do aluno, vocês terão os pesos e as composições de cada processo de avaliação bem detalhado. Sugiro que deem uma olhada. Aí vocês me perguntam, e então, professor, quantas vezes deverei me dirigir presencialmente ao polo? Bom, pelo menos 2 vezes, uma na abertura da disciplina e outra na avaliação presencial. Mas você pode frequentar o polo da UAB UFBA sempre que quiser. Lá tem laboratório de informática, uma biblioteca e o convívio com colegas e tutores presenciais. Agora que tivemos uma noção do funcionamento da disciplina, vamos discorrer um pouco sobre os temas a serem tratados em cada uma das unidades. Bom, vejamos agora como está dividido o nosso módulo. A primeira unidade se trata de um tema mais conceitual. Essa unidade é dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, vocês aprenderão um pouco sobre a história da estatística e aos conceitos fundamentais sobre o que é estatística, tanto do ponto de vista da palavra estatística, quanto do ponto de vista sobre a ciência estatística. Abordaremos aplicações da estatística em ciências sociais, a qual a importância de estatística nesse curso é bastante relevante. No segundo tópico, iremos aprender que a estatística é dividida em 2 grandes blocos. Uma que trabalha somente a parte de como retirar informações a partir de uma amostra e o outro bloco de como fazer inferências para a população a partir dessas informações retiradas no primeiro bloco. Irão aprender que esse primeiro bloco da estatística se trata da estatística descritiva. É praticamente a base da disciplina. É onde vocês aprenderão a sumarizar uma amostra de informações de uma população, isto é, irão aprender o que fazer
quando se tem um monte de informações sobre alguma característica de uma população. Irão aprender a retirar medidas estatísticas dessa amostra que sejam importantes para descrever a característica estudada da população. Nessa fase, toda e qualquer conclusão que se tem com base nessas informações obtidas só diz respeito à amostra, ou seja, você não pode extrapolar essas conclusões que se teve com base na amostra para a população. Essa parte na qual se pode extrapolar as conclusões da amostra para a população é destinada ao segundo bloco da estatística, que é a estatística inferencial. Mas nesse módulo vocês irão apenas aprender o primeiro bloco, ficando assim o segundo bloco para a próxima disciplina de estatística. E finalmente, no terceiro tópico, vamos abordar quais são as fases que se deve seguir para realizar um trabalho estatístico. Lembrando que nessa primeira unidade é somente conceitual, ou seja, nessa unidade não teremos cálculos, definições ou de como aprender a sumarizar um banco de informações. Teremos apenas a abordagem conceitual dos tópicos, a partir de cálculos e definições destinadas à segunda unidade. Passemos agora a comentar o tema de nossa segunda unidade, estatística descritiva. Esse é o primeiro bloco da divisão da estatística, como disse anteriormente. É onde aprenderão a retirar e como retirar informações de uma amostra da população. Essa unidade está dividida em 7 tópicos. No primeiro tópico, iremos aprender as definições e diferenças entre população e amostra, ou seja, o que é uma população do ponto de vista da estatística e o que é uma amostra. No segundo tópico, será abordada a definição informal, isto é, não é matematicamente, do que é uma variável aleatória e qual tipo de variável aleatória. Variável aleatória vocês verão que nada mais é que a característica da população que se deseja estudar. Então, saber qual é o tipo de característica que está sendo estudada é muito importante para saber qual metodologia estatística utilizar. No terceiro tópico, será abordada a parte da coleta de dados. Será abordada definições de fontes primárias e secundárias e a importância de saber essas definições no processo da coleta de dados. No quarto tópico, vocês irão aprender quais os tipos de gráficos que existem e quais os mais usuais e também como apresentar os dados em uma tabela. Aprenderão quais os componentes obrigatórios necessários que se deve ter tanto em uma tabela quanto em um gráfico. No quinto tópico, aprenderão o que é uma distribuição de frequência simples e uma distribuição de frequência com intervalos de classe. E também como construir uma distribuição de frequência simples e com intervalo de classe. No sexto tópico, é onde vocês aprenderão a retirar as informações necessárias para descrever a característica de interesse da população. É nesse tópico que vocês aprenderão a calcular média, moda, mediana e a separatriz. Ou seja, vocês aprenderão a calcular as medidas de tendência central e de posição. Irão aprender a calcular essas medidas usando tanto os dados brutos como uma distribuição de frequência simples ou com intervalos de classe. E no tópico 7, irão aprender a encontrar e calcular as medidas de dispersão e saber, claro, o que é uma dispersão. Ou seja, é nesse tópico que vocês aprenderão o que é e como calcular a variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. E mais do que isso, saberão em qual situação utilizar um ou o outro. São nesses dois tópicos, ou seja, o 6 e o 7, que vocês aprenderão mesmo a sumarizar um banco de dados e retirar toda a informação necessária da amostra de uma população. E por fim chegamos na terceira unidade. É nessa parte que vamos trabalhar com cálculos de probabilidade. Unidade 3, probabilidade. Essa unidade talvez vocês achem um pouco mais complicado, mas se dedicarem bem aos estudos, assim como nas demais unidades, perceberão que na verdade não é tão difícil assim. Claro, requer um pouco mais de atenção e de aplicação das definições e conceitos probabilísticos. Essa unidade está dividida em 5 tópicos. No primeiro tópico, irão aprender sobre experimentos aleatórios, ou seja, o que são experimentos aleatórios e a partir deles definir o espaço amostral e os eventos e saber a diferença que existe entre cada um deles. No segundo tópico, iremos definir o que vem a ser uma probabilidade, do ponto de vista formal, isto é, matematicamente falando. O que é uma probabilidade e como calcular uma probabilidade através do espaço amostral e eventos. No terceiro tópico, vamos aprender algumas propriedades básicas das probabilidades. É através dessas propriedades
que se calcula determinadas probabilidades, e saber essas propriedades, como e quando utilizá-las, é importantíssimo para resoluções de cálculos de probabilidade. No tópico 4 será abordado as probabilidades condicionais, ou seja, irão aprender a calcular probabilidades de alguns eventos condicionado ao fato de que algo aconteceu anteriormente, o que é bem diferente de calcular uma probabilidade sem nenhum conhecimento a priori. Veremos também as definições de independência entre eventos e como calcular probabilidades utilizando esse conhecimento de independência e a partir daí aplicar o teorema do produto, porque vão precisar desses conhecimentos para seguir ao último tópico, que é o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes. Na verdade, esse tópico é a aplicação dos conhecimentos dos 4 tópicos anteriores. E esse é o nosso módulo, pessoal. Essa é a primeira disciplina de estatística que vocês aprenderão nesse curso. Então é isso. Espero que vocês aproveitem e aprendam ao máximo. Bons estudos e até breve.